Então toda a ansiedade que você tem, todos os medos que você tem, eles vêm de uma falta de segurança, de o nosso cérebro de alguma forma se sentir ameaçado. Parece que a inteligência do nosso corpo, o nosso instinto dominou a nossa criatividade, dominou o nosso livre arbítrio. E é aí onde eu me sinto travado ao falar com uma mulher. Eu não tenho mais assunto. Afinal, são as nossas inseguranças que nos fazem felizes. Pensa bem, com a insegurança que o cara não consegue agir, ele não consegue se sentir tranquilo, sereno em uma situação social ou em qualquer tipo de situação que ele venha viver a própria vida, velho. Cada um tem o seu contexto, cada um vive a sua própria história, mas a questão é como a gente faz para vencer as nossas inseguranças. Elas são 3 tipos: inseguranças instintivas, inseguranças sociais e inseguranças pessoais. Nessa série de vídeos eu quero explicar cada uma delas para você entender como funcionam, ganhar essa perspectiva e aprender passo a passo de como você vencer isso. Eu era um cara que eu nasci na cidade chamada Teutônia, interior do Rio Grande do Sul, e é onde eu percebi, cara, que eu tinha muitas limitações, principalmente quando eu vinha tentar transar pela primeira vez, onde eu não consegui levantar para uma mulher, e aquilo ali trouxe muitas inseguranças, principalmente sociais. Eu era um cara normal, um cara comum. Antes, tinha meus amigos, ia pra escola, fazia furdunço, ia pra diretoria e tudo mais, não gostava de estudar, jogava muito videogame. Só que quando isso aconteceu, foi onde parecia que alguma coisa tinha que mudar. Alguma coisa tinha que mudar. E as minhas inseguranças sempre foram em torno de não ser gostado, as pessoas não curtirem muito a minha presença. Acho que minha mãe se importava demais com isso e eu sempre peguei essa vibe dela, sabe, de me importar demais com o que os outros vão pensar, e isso me limitava extremamente. Quanto mais eu me importo com o que as pessoas vão pensar de mim, cara, menos eu consigo me expressar, menos eu consigo ser a minha melhor versão. Antes de falar das causas da nossa insegurança, vamos falar das consequências delas. Porque quando o cara fica inseguro, o cara fica ansioso, você fica nervoso, a sua criatividade é bloqueada, o medo é aflorado, e é aí onde nós não conseguimos nos expressar. Parece que a inteligência do nosso corpo, o nosso instinto dominou a nossa criatividade, dominou o nosso livre arbítrio. E é aí onde eu me sinto travado ao falar com uma mulher. Eu não tenho mais assunto. Parece que a criatividade da minha mente foi bloqueada e eu não sei mais quase nada. E aí a importância de nós conseguirmos dominar essa arte de nos tornarmos confiantes, protagonistas da nossa própria vida. Uma coisa que me ajudou muito foi entender um pouco mais sobre o meu cérebro, como ele funcionava e o que acontecia dentro dele. Então eu quero te explicar isso, explicando um pouco mais da minha história e como essas coisas acontecem aqui, fisiologicamente, dentro dessa máquina que nós chamamos de cérebro. Talvez você saiba que aos 17 anos eu fui tentar perder minha virgindade com uma mulher e eu brochei, cara. E como você pode imaginar, para um gurizão de 17 anos, isso é bem traumatizante. Aquilo ali me fez sofrer bastante e, obviamente, ficou algumas memórias no meu cérebro daquele momento, daquele quartinho. Cara, de tarde, quente, ventilador, cama no chão, meu nervosismo e... Aquilo vai ser uma história para sempre na minha memória. Só que como isso afeta os encontros que eu tenho com uma mulher hoje? Aconteceu muito onde no meio da faculdade eu vi uma mulher bonita e o meu nervosismo, a minha ansiedade me travava. Fazer com que a minha criatividade fosse tolhida, onde eu não conseguisse
conversar, trocar uma ideia com uma pessoa e nem chegar lá, ser natural e conseguir contribuir a algum tipo de valor. Eu simplesmente travava, tinha aquele branco. Chegou um momento, 6 anos depois dessa primeira experiência meio traumatizante, onde eu conheci uma mulher, uma festa, uma loira, piercing no nariz, um piercing aqui perto da boca, um corpo escultural, maravilhosa. E o melhor de tudo, cara, ela era gente boa pra caramba. A gente se conheceu, a gente se deu bem, a gente ficou e quando eu me dei por conta, cara, a gente estava indo pra casa de uns amigos dela. Ela tinha acabado de vir da Gold Coast, na Austrália, tava com um intercâmbio lá e tinha vindo visitar a mãe dela aqui no Rio Grande do Sul. Cara, e era aquela chance que nós tínhamos de nos conhecer, ia rolar. E cara, quando eu vi, a minha mente tava só pensando, tá, mas e se eu broxar? E se não der certo? E se isso, isso e aquilo não acontecer? A minha própria insegurança sobre o que poderia vir a acontecer estava acabando com o meu momento. Não estava conseguindo curtir, não estava conseguindo aproveitar aquele momento como você deve imaginar. E o que acontecia com o meu cérebro fisiologicamente é o seguinte: a história que eu tinha vivido aos 17 anos, ela forneceu uma sugestão de pensamento onde eu comecei a voltar a sentir aquilo que eu senti por causa de mecanismos como o hipocampo, o hipotálamo no nosso cérebro. O nosso sistema límbico interpreta e dá uma cor, digamos assim, para essa memória, e eu digo isso através de emoções, medo, nervosismo, e aí é onde o córtex pré-frontal ele interpreta aquilo em forma de palavras, em forma de pensamentos. Então todo esse sistema ele funciona para te proteger, ele funciona para sua sobrevivência. E não para você ser feliz, e não para você transar, e não para você nada mais. É só para você se manter são e salvo. Agora, se nós simplesmente deixarmos esse sistema tomar conta da gente, como se nós fôssemos reféns do nosso próprio corpo. E eu resolvi tomar uma atitude, eu resolvi me entender, eu comecei a descobrir quais são os pensamentos, os mindsets que eu poderia usar para então tomar atitudes diferentes para aquilo nunca mais acontecer na minha vida. E aquela insegurança de poder acontecer de novo, ela ficar bem lá no baú, dentro da minha memória, e eu não permitir que aquilo atrapalhasse as minhas experiências futuras. Então, no segundo vídeo dessa série, eu quero te mostrar como essas inseguranças sociais, quanto às expectativas que nós temos, quanto ao que os outros vão pensar, vão julgar, se vão nos aceitar, se vão gostar da gente ou não, e quanto isso nos atrapalha e nos limita. É impossível nós sermos os heróis da nossa própria vida, o cara que vai definir o próprio destino, o protagonista do próprio filme, se você não conseguir dominar o seu nervosismo, a sua ansiedade, aquilo que acontece fisiologicamente, é possível de ser dominado socialmente. E o segredo para isso, eu já te adianto, tem a ver com o principal alimento do corpo humano. Beleza? Então deixe seu comentário aqui abaixo e eu vou ler, vou responder, a gente troca uma ideia lá sobre o que você não entendeu, sobre o que você entendeu, o que você achou, beleza? E a gente vai falando, fica ligado para quando sair o segundo vídeo. Tamo junto, irmão.